Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiro, aos nossos convidados que estão aqui presentes para a nossa segunda edição do Ciências Sem Porteiras, em que nós vamos hoje discutir ciência e arte. Teremos como palestrantes a professora Carmen, do Departamento de Bioquímica, professor Fernando, do Instituto de Artes, professor Luiz Arthur, da Psicologia, e professor Rafael, da Filosofia. Nós teremos a seguinte dinâmica. Tá? Os professores irão apresentar as suas ideias a respeito de ciência e arte por um tempo de 5 a 10 minutos, tá? Expondo as suas ideias e o seu referencial. Após, nós vamos abrir, então, um espaço para debate, tá? Em que nós teremos, então, a participação do público em geral, né, de quem quiser aqui presente no Apolinário, né, fazer a sua pergunta para qualquer um dos palestrantes, a fim de que a gente possa enriquecer esse debate sobre ciência e arte. Tá? Então, no momento, eu vou passar a palavra, né, para a professora Carmen, né, que vai dar uma abordagem, né, muito própria do seu trabalho a respeito da ciência e da arte. Obrigada a todos, tá? E um bom evento. Boa noite, então. Dá para ouvir, né? Tá, tem som. O que eu trago aqui hoje para vocês, através da ciência e da arte, é uma proposta que foi colocada na Semana do Cérebro em 2000 foi no ano passado, março do ano passado. E através, então, de eventos como esse, então, já agradeço, né, a toda a comissão, é possível que a gente traga mais discussões com relação a essa associação e integração entre ciência e arte. Isso tudo começou porque foi em 2013 que nós começamos um diálogo entre 21 pessoas, onde tinha cientistas e artistas discutindo ciência e arte no Instituto Inhotim de Arte Contemporânea. E lá nós começamos a fazer essa abordagem, então, de onde foi que houve a separação entre ciência e arte. Eu tenho percebido, pelos lugares onde eu falo sobre o assunto, que associa-se razão com cientista e emoção com artista. Eu sou, dentro do principal que eu faço na profissão, é a ciência, mas eu não sou razão pura. Eu sou uma mistura de emoção e razão o tempo inteiro, né? E, além de tudo, a arte me traz subsídios para levar adiante a criação através da ciência, e a ciência me dá subsídios para eu ter a emoção através da arte. O que eu enxergo no microscópio é a emoção proveniente da ciência, que me dá fôlego para avançar cada vez mais na ciência, e a ponto de começar a pintar, aquilo que eu enxergo no microscópio, né, de começar a fazer telas em acrílico, trazendo para dentro da arte também essa emoção. Então, assim, não há separação. Quando eu organizei essa exposição em março do ano passado, eu pedi para o Flávio Oliveira, que é um músico erudito, escrever um texto sobre a indissociabilidade entre ciência e arte. Ele demorou 3 semanas para pensar e me dizer sim, porque ele ainda não tinha certeza se isso era viável. Aí, depois de uma conversa de umas 4 horas, ele me disse sim. E aí, esse texto é um resumo. O texto maior dele está disponível, existe um catálogo e vocês vão poder ler, se tiver interesse, né, sobre exatamente o que é a integração entre ciência e arte, né?
Então, eu acho que isso é o principal ponto que eu vou deixar para todos debaterem, discutirem e trazerem experiências e o quanto a emoção tá inerente em cada um de nós e o quanto que o cunho investigativo do artista é muito forte para ele ser um artista. O cunho criativo do cientista é muito forte para ele ser um cientista. Então, não há separação. Eu estou plenamente convencida de que, em algum momento, alguém separou isso tudo, né? E aí, na cabeça de muitas pessoas, há essa dicotomia. O cientista é a razão e o artista é a emoção. Então, isso eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Então, a exposição da Semana do Cérebro, eu trouxe parte dela, tenho todo o acervo da exposição comigo, que é itinerante hoje, onde lá eu coloquei obras de arte que eu enxergava semelhança com a neurociência, com o cérebro, com neurônios, com células da glia, tractografias de encéfalo. Então, assim, havia uma semelhança muito grande que os artistas nem sempre sabiam que havia, não quiseram fazer essa semelhança. Outros artistas que eu conheço e sou amiga deles, eu os desafiei a fazer. Então, vocês vão ver aqui obras também, como aquela que está ali, do Everton Crisóstomo, que é um artista de Fortaleza, não, desculpa, de Fortaleza, ele é de Olinda. Ele foi desafiado a fazer. E aí ele pegou uma imagem de corte encefálico e fez, né? Então, alguns, vocês vão ver semelhança reconhecida. Outros, eles foram desafiados a fazer. Então, eu acho que depois, mais para o final, eu vou mostrar cada uma, né, de acordo com o tempo que sobrar. E aí a gente vai também fazer uma brincadeira de reconhecimento das imagens científicas que tem ali, com cada obra que está aqui hoje. Tá? Então, o principal que eu gostaria de deixar, então, para a discussão hoje é isso. Indissociabilidade entre ciência e arte, razão e emoção presentes em qualquer profissão, em qualquer situação, alguns com mais, outros com menos. Arte burocrática, ciência burocrática, existe também. Existe artista burocrata, existe cientista burocrata, como qualquer profissão. Então, também é um tema que eu gostaria de deixar para a gente debater. Tá? Então, estou muito feliz de estar aqui. Esse é um tema que me emociona muito e estou aberta depois para a gente poder debater bastante. Tá? Então, acho que importante é cada um de nós trazer o contexto e aí depois a gente entra nas falas. Tá? Então, obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui. Boa noite. Bom, novamente, antes de mais nada, na verdade, obrigado pelo convite também. É sempre um prazer falar sobre arte, sobre música e ainda mais com cientistas, de fato. O músico talvez não seja um cientista no sentido estrito da palavra, mas com certeza nós desenvolvemos conhecimento também, e investigativo com certeza, e eu teria talvez algumas reflexões a respeito do que seria então a arte, o que seria a ciência sobre isso. Não li ainda o texto do colega, que ele é um excelente compositor, um regente também fantástico. Bom, tem alguns conceitos de muito tempo, né? Por exemplo, a palavra música. A palavra música deriva da ideia de musa. A ideia de inspiração vem da ideia de que essa musa então é incorporada pelo artista. Num tempo mais antigo, o artista não era responsável pela arte dele. Na verdade, ele era inspirado por algo externo e daí, portanto, não era ele que fazia, ele era instrumento de algo que acontecia, dessa manifestação artística, né? Com o passar do tempo, cada vez o artista se tornou mais algo... como se fosse um super-homem, não digo, mas se fosse alguém dotado de um talento além do normal. Existe essa visão do artista ser talentoso e do artista ser o centro da arte. Eu não sei se ajuda a pensar isso como primeira ideia. Hipócrates tinha uma frase muito interessante, ars longa vita brevis. Vocês conhecem isso, talvez? Alguém está ouvindo? Que bom.
ars longa vita brevis. Isso, hoje em dia, há quem traduza como a arte maior do que a vida. É uma tradução, na verdade, anacrônica, porque a noção de arte, como temos hoje algo elevado, não era comum na antiguidade. A arte era mera técnica, era mera habilidade da pessoa desenvolver algo. O artista não era um ser elevado em relação aos demais. Então, ars longa vita brevis, como Hipócrates, o médico, portanto, disse, é que há mais técnica a se aprender na vida, ou mais técnica a se aprender do que tempo de vida hábil, útil, né, para que possamos desenvolver essa técnica. Então, na verdade, é um gesto de humildade pensar que, por mais que sejamos capazes, nunca vamos adquirir toda a técnica necessária. Bom, essa talvez seja a ideia de começar a trazer o que seria arte, né? Eu ia trazer um pouquinho a ideia do que é ciência também. Olá? Um pouquinho mais, eu falo um pouquinho mais. É que eu não quero também dominar o ambiente totalmente. Bom, melhor agora? Mas deu para ouvir um pouco do que veio antes? Ou foi aqui? Bom. Então, para reduzir a dissonância cognitiva, então vou falar um pouco mais claro agora. A ideia de ciência. Podemos pensar a ciência em 3 níveis, se eu puder colocar assim. Um que seria um estado que nós não conhecemos nada a respeito de algo e daí a gente começa a criar hipóteses ou ideias do que aquilo deva ser. A gente adquire um corpo de conhecimento, talvez um conhecimento mitótico daquilo. E um passo seguinte seria, talvez, quando nós desenvolvemos métodos ou maneiras de medir quão verdadeiro, quão correto, quão garantido desse conhecimento ser mantido ao longo do tempo, talvez. A gente cria uma epistemologia, uma metodologia para poder entender esse conhecimento. Se pensar... eu costumo com os alunos, quando eu explico isso, dar o exemplo quando você conhece uma pessoa. Se você esbarra com um desconhecido na rua, há uma grande chance, primeiro, que ele fale a sua língua, porque estamos aqui no Brasil, mas pode ser um estrangeiro. Então, a princípio, nós não sabemos nada dessa pessoa. Conforme você vai conversando, você vai criando hipóteses de como essa pessoa se comporta, né? Então, de um desconhecido, ele se torna ao menos um conhecido. Essas suas hipóteses seriam, talvez, a metodologia, o método que vocês usam para poder transformar aquela pessoa num conhecido ou num amigo até. Eu realmente não sei se eu estou trazendo a ideia de um jeito que chegue às pessoas. É divertido. É a primeira vez que eu estou num setting assim. É divertido. Não sei se eu continuo o pensamento. Bom, não tem edição, né? Vocês vão simplesmente colocar isso daí, né? Online, tá bom. Bom, o que eu quis dizer é assim... a ideia de arte que nós temos foi desenvolvida ao longo do tempo. Da mesma maneira que a ideia de ciência foi desenvolvida muito ao longo do tempo. O artista não necessariamente foi sempre alguém diferente dos demais, né? E talvez por isso não havia essa distinção de cientista e artista nos tempos passados. Talvez a visão que nós temos do cientista ser diferente do artista tenha acontecido do século XIX para cá, 18, 19 para cá, com uma especialização cada vez maior das pessoas. Hoje, talvez, tenhamos especialistas em áreas que são tão especialistas, eu não quero citar uma área específica, que eles desconhecem até o contexto da própria área que eles trabalham. Eles conhecem, basicamente, aquele aspecto bem específico. Eu toquei, por exemplo, um pouquinho de duduque no começo. O duduque é um instrumento que eu não toco. Ele é muito semelhante ao oboé, que é o meu instrumento de fato, e, por analogia, eu acabo aprendendo a tocar. Então, eu diria, essa foi a 3ª vez que toquei duduque na vida. Eu não sei tocar isso aí. É uma experiência, algo que eu acho que é importante o ser humano continuar sempre se desenvolvendo, né? Há um estudo em música que se chama rítmica, que o objetivo é desenvolver o ser humano fazendo ritmos ou conjuntos rítmicos diferentes, né? Um professor de rítmica chamado Gramani, por exemplo, ele era a favor da ideia de desenvolvermos habilidades que nós já conhecemos, mas de uma outra maneira. Por exemplo, escovar os dentes com a outra mão, que é algo extremamente difícil, não sei se já experimentaram, tem um grande risco de machucar a gengiva, inclusive. Recomendo que façam com parcimônia, com cautela, se fizerem. E realmente desenvolver habilidades novas. Talvez o que há de mais científico na área das artes seja desenvolver novas técnicas. Não sei se seria o caso, né? Isso seria uma analogia dessa desenvolver de escovar os dentes com a outra mão, no meu caso, com a mão esquerda. Eu acho que eu passo adiante e trago outras ideias mais em seguida. Obrigado. Olá, então... Acho que... Tá dando para ouvir sim agora. Bom, não, peraí. Queria começar agradecendo o convite, né, para falar hoje. Esse tema é um tema que me é caro
Na verdade, desde o meu doutorado, quase 10 anos atrás, é o meu tema de pesquisa, né? Os hibridismos e as relações entre arte e ciência. Isso vem na minha vida de uma carreira paralela. Enquanto eu andava, né, pela trajetória acadêmica, eu seguia em conjunto, na verdade, com uma carreira paralela de exposições, junto com um coletivo de artes. E no decorrer dessa trajetória, eu fui percebendo que as minhas obras acadêmicas e as minhas obras artísticas tinham um diálogo muito intenso. Eu sou psicólogo social, então meus temas sempre passaram pela questão do urbano, pela questão do que a gente chama de processo de subjetivação, que são um pouco como que nós constituímos nossos cotidianos nas cidades, nas casas. E eu trabalhava nessa época com vídeo e com foto, e no doutorado eu resolvi então pensar o que exatamente eu estava fazendo quando eu fazia artes. Né? Uma pergunta muito antiga, de fato, mas que espécie de conhecimento a arte produz? Porque todos nós convergimos com certeza que quando a gente vai para um museu, quando a gente vai ver um quadro, quando a gente vai ter contato com uma peça, de algum modo algo em nós se transforma, algo em nós se desloca. Né? Mas não necessariamente a gente sabe nominar isso, né? Não necessariamente a gente pensa sobre isso muito o que exatamente é essa operação. Né? A operação artística de produção do conhecimento e a operação artística nos refere à produção do conhecimento em nós. Bom, pensando nisso, eu fui investigar estratégias híbridas, né, entre artes e ciências, e são muitas e muito antigas. Né? A gente pode começar citando um ensaio, né, que eu tenho como talvez um exemplar máximo o Michel de Montaigne, né, o filósofo, que fazia filosofia de dentro do seu castelo, a partir da sua própria vida, trazendo questões das mais amplas a partir da sua vida privada. O ensaio é uma técnica de escrita, é que, como eu trabalho nas ciências humanas, a escrita para nós é muito relevante, o estilo da escrita. Né? Quando a gente fala de outras, né, áreas onde não necessariamente a escrita é o território de produção do próprio conhecimento, a gente fala de experimentações, onde a gente fala de materialidades, a gente fala de programas estatísticos, a escrita finda, por vezes, por ser o meio, né, de dispersão do conhecimento produzido. No que se refere às ciências humanas, a escrita é muitas vezes o próprio meio de produção do conhecimento. Ele não é só um meio de dispersão. Assim sendo, pensar a escrita como território sensível, né, não só um território de comunicação que perpassa conceitos gerais e faz uma comunicação de certos eventos ocorridos ou de certas ideias concebidas, é algo que o ensaio se propõe. Né? O ensaio se propõe a se colocar entre a área que a gente usualmente denomina como literatura e a área que, por vezes, a gente chama de escrita científica. Daí por diante, a gente tem uma série de artistas e de cientistas, de fato, que se propõem a habitar esse território de intermédio. Citando termos das artes, a gente tem o conceito de fotoensaio e o conceito de vídeo-ensaio, né, que são estratégias de produção audiovisual que tentam, de algum modo, em geral, dialogando com a etnografia, com a antropologia, com as ciências sociais, com a psicologia social. Evidentemente que é a área mais dada a essa interação de modo mais fácil. E a gente poderia citar cineastas conhecidos de todos nós, como Godard, né, que é um dos cabeças de chave, a gente poderia dizer, da produção do vídeo-ensaio, do cine-ensaio, em que diversas das suas obras são, de fato, pequenas teses audiovisuais sobre certos temas. A relação entre imagem e palavra, a questão da guerra, a questão do socialismo, a questão da linguagem, por aí à frente. Isso retorna desde até a origem do cinema, com, por exemplo, Dziga Vertov, o cineasta da vanguarda russa, que procura desenvolver nessa época uma linguagem de uma narrativa totalmente audiovisual, em nada subjugada, o que ele chamava subjugada, à linguagem da literatura e à linguagem do teatro, né, da dramaturgia. Bom, tem de 5 a 10 minutos, né, então eu tenho mais uns 5, tá? Para pensar essas relações todas, eu tive que, de algum modo, partir de alguma concepção de arte e de filosofia e de ciência. Né? Como os meus colegas já falaram, todas essas concepções de separação entre esses campos são eminentemente falhas. Né? Como toda e qualquer separação que a gente tende a propor sobre a nossa cultura, inevitavelmente ela sempre possui algo de arbitrário.
né? Sempre possui algo que, de fato, quando a gente vai analisar os limites, as fronteiras estabelecidas pelo nosso conjunto identitário, né, o nosso construto conceitual que separa uma área, a gente percebe que é pleno de fenômenos anômalos, de acontecimentos que ultrapassam e botam em questão esses limites estabelecidos. Mas, independente disso, didaticamente falando, separar as áreas, essas 3 áreas, filosofia, ciência e arte, pode ser producente. Para quê? Ao modo de um sommelier que cheira certos odores antes de provar um vinho para aguçar a percepção de como eles se misturam, né? Não tentando, de algum modo, dizer que eles existem separados de fato no mundo, mas sim tentando aguçar um pouco um certo olhar analítico, que não é só um olhar analítico no sentido de uma razão analítica que secciona pelo pensamento, mas uma análise sensível também na relação com os objetos. Para usar essa divisão, ou melhor, a divisão que eu utilizo, é uma divisão elaborada por 2 filósofos, Deleuze e Guattari, em que eles dividem algo que eles vão chamar o plano de imanência, algo que eles vão chamar de o plano de coordenadas e algo que eles vão chamar de o plano de composições. Eu vou esquecer o plano de imanência, que é o plano da filosofia, porque não daria tempo. Pensar só no plano de coordenadas e no plano de composições. O que é o plano de coordenadas? O plano de coordenadas é onde a gente produz a possibilidade de proposições e de funções. O que são proposições? Proposições são afirmações às quais se voltam à elaboração de um juízo. Está, não está, é ou não é, à direita ou à esquerda, enfim. Seja qual for o juízo estabelecido, a proposição ela é uma afirmação que nos permite, de algum modo, inferir a localização ou a existência ou não a existência, a qualidade de um certo acontecimento, de um certo fenômeno no nosso mundo. O plano de coordenadas recebe esse nome por um motivo óbvio, pelas ordenadas e pela abscissa, com a possibilidade de rastrear um certo território, né? Ao inscrever uma ordenada em uma abscissa, de algum modo eu consigo estabelecer a localização exata de qualquer ponto naquele plano. Aquele plano, de algum modo, ele passa a poder ser formalizado e eu posso elaborar inferências, eu posso elaborar inferências de existência ou não existência, de localização ou não localização, a partir de 2 variáveis estabelecidas nesse plano, sempre localizando e objetivando um certo fenômeno. Por exemplo, onde fica a venda de alguém, por exemplo, a quantos graus ferve a água, ou um padrão de ativação neuronal específico. Bom, por outro lado, o plano de composições, ele trabalha por não formação de proposições e funções, né, ou melhor, de possibilidade de proposições e funções, mas sim pela formação de possibilidade de percepções e afetações. Ele está voltado, então, não para coordenação, mas para o que a gente chama de composição. Ou seja, ao contrário do plano de coordenadas, ele não exige coerência. O plano de coordenadas busca a todo custo produzir coerência no mundo. Evidentemente que o mundo é incoerente. Evidentemente que o mundo é pleno de diferenças, singularidades, desvios e coisas que escapam à produção de coerência. No entanto, o plano de coordenadas está preocupado em produzir coordenações, coerências, generalizações, replicações, com o fim de previsão e controle. Por outro lado, o plano de composições se interessa pela elaboração de blocos do que Deleuze e Guattari vão chamar de perceptos e afectos. Nada mais é isso do que planos de possibilidade de percepção e afetação. É uma composição entre sensíveis, que podem ser sensíveis sonoros, sensíveis visuais, sensíveis performáticos, sensíveis verbais, que pretendem criar uma espécie de armadilha ao afeto e à percepção das pessoas com as quais ela interage. Então é como se todo escritor ou todo artista, quando produzisse obra, não estivesse preocupado de fato em coerência, ao produzir um personagem, por exemplo, mas em complexificar uma certa trama, inserir uma certa trama suficientemente complexa e bem amarrada, que pode ser incoerente, mas que apreenda e provoque no leitor um certo afeto e uma certa percepção. Bom, ainda que a gente tenha separado os planos, e agora eu tenho mais 30 segundos, é bom evidenciar que esses planos sempre estão em interferência e que essa divisão é uma divisão meramente didática. O Deleuze e o Guattari vão falar de interferências extrínsecas e intrínsecas, e eu paro por aqui com a questão da psicologia. Eu, como venho da psicologia, estou na psicologia. Interferências extrínsecas são as mais comuns que a gente vê. Evidentemente que a ciência tem uma estética. Né? Se a gente vai falar com um matemático sobre a elegância de cálculos, é evidente que existe uma estética. Na matemática existe uma estética na física e existe uma estética na neurociência também. Existe uma estética que é própria do laboratório, uma estética que é própria dos experimentos,
uma estética que é própria dos livros didáticos ou dos manuais. No entanto, a existência dessa estética, quando inserida dentro do plano de coordenadas, ela está, de algum modo, esquecida. Ela está lá. E essa é a interferência extrínseca, ou seja, há o sensível, há a composição sensível presente, no entanto, ela não altera, de modo algum, a produção de um plano de coordenadas. A operação do cientista não leva em consideração isso quando busca a produção de coerência, porque isso não lhe interessa naquele momento, não é uma variável a ser considerada. Por outro lado, as artes também tomam como elemento de composição esses sensíveis, muitas vezes. Né? São muitas as peças que trazem as vidas de grandes cientistas ou que apresentam, de algum modo, teorias filosóficas ou científicas. Eu vou terminar rapidinho agora. Interferências intrínsecas, né, que seriam a de outra espécie, são as que tentam, de algum modo, mudar o sistema de validação das artes e o sistema de validação das ciências, misturando ambos, produzindo elementos que se produzem realmente enquanto híbridos entre ciência e arte. Como eu disse, a maioria dessas pesquisas, né, que produzem esses hibridismos estão nas áreas das ciências humanas, evidentemente, na área da psicologia social, da etnografia e por aí adiante. No entanto, algumas pesquisas ocorrem em outras áreas, inclusive em áreas ligadas às exatas e em interações entre cientistas e artistas. Bom, eu não vou deixar para falar isso agora, a gente pode falar isso depois. Vou passar para ti a palavra. Obrigado. Bom, Regina, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto. Eu queria fazer uma referência, aliás, duas referências ao Godard. 2 filmes, um projeto da história do cinema e o outro um filme chamado Adeus à Linguagem. A gente até debateu essa semana num projeto de cinema e filosofia que eu tenho com o pessoal na faculdade média. Na história do cinema, o Godard oferece múltiplas linguagens, né? Quem vê esse filme tem a opção de seguir a linha das legendas, a linha do áudio, a linha diferentes linhas de imagens, sequências de imagens, e a gente fica aturdido. A gente precisa escolher uma, só que a gente tem múltiplas variações. A gente pode escolher uma e seguir, e se a gente desiste em algum momento, a gente segue para outra direção. E me parece que esse setting aqui, né, como o professor tinha colocado essa estranheza, me parece que oferece uma experiência estética, né, porque a gente coloca um debate sobre as ciências e as artes num bar e a gente se sente estranho, mas tem infinitas ou múltiplas variações aqui como oferta para a gente seguir. Então, a gente se sente estranho, mas é uma experiência estética, é muito interessante. No ano passado, eu participei de uma exposição ali no Lab Arte, no Caminho dos Antiquários, e quem estava até fazendo a curadoria é o Gaudêncio Fidelis, né, que está na polêmica do Queer Museu. É importante, inclusive, colocar aqui como um convite ao debate. E o Roger Lerina estava apresentando, naquela circunstância, né, um bate-papo no meio da rua, no meio do Caminho dos Antiquários. E é interessante que o pessoal que estava em volta ali do Roger e dos artistas, junto com o Gaudêncio Fidelis, começou a ficar aturdido, incomodado com o pessoal que passava, o cachorro que ladrava, uma mulher perto começou a gritar com uma criança, aí o pessoal se abraçando, falando alto, e a gente tentando ali teorizar sobre as artes, né? E eu fiquei pensando nessa experiência aqui, né, nesse momento que a gente está falando sobre ciência e arte. A segunda referência que eu faço ao Godard, ao Adeus à Linguagem, é uma frase preambular. Essa obra está bem no início, diz assim: aqueles que carecem de imaginação refugiam-se na realidade. Eu gostaria de pegar um pouco esse aspecto da realidade, pensando o meu trabalho na filosofia, né, como professor de história da filosofia. Acho que na mesa hoje se falou aqui numa importante desvinculação que acontece entre as ciências e as artes. Eu acho que esse é um ponto importante de encontro aqui.
porque na história do pensamento as ciências ficaram com uma vinculação à ideia de racionalidade e de realidade, enquanto as artes acabam sendo marginalizadas porque se vinculam ao terreno das emoções, dos sentimentos, da irracionalidade e do irreal. Então, essa frase do Godard, para mim, é muito emblemática, porque me parece que, na história do pensamento, aquilo que se propõe como uma linguagem científica se estabelece como uma tentativa de monopolizar o discurso sobre o real. Para quem começa a estudar um curso de graduação, por exemplo, em filosofia, né, em disciplinas de história, de introdução, é comum a gente fazer uma passagem de dois conceitos, um do mitos e o outro logos. É como se, no início da civilização ocidental, né, o homem, né, o ser humano, por uma incapacidade de expressão racionalizada, precisasse criar discursos míticos ou fictícios para explicar o mundo à sua volta. Em algum momento na história, as ciências aparecem como uma expressão de uma vontade de racionalização das coisas e uma desvinculação, né, desse discurso que é mítico ou irracional. Interessante que é emblemático essa passagem do mito para o logos, e eu gostaria de usar duas expressões aqui que aparecem entre os gregos, uma delas é a poesia. Me parece que o ser humano, pela primeira vez que se expressou no mundo, se expressou poeticamente, se expressou pela imaginação. Em algum momento na história, ele perdeu essa imaginação, abriu mão da imaginação para operar só no terreno do logos, né, no terreno das racionalizações. Agora, por que minha pergunta que eu faço para introduzir o debate é por que essa ruptura acontece? Junto, né, mais 2 ou 3 perguntas a gente precisaria lançar de início. Não só por que essa ruptura acontece, mas o que é a ciência, o que é a arte, se é possível um tipo de cooperação entre essas duas linguagens. A ciência aparece na história do pensamento como uma evolução, né, das artes, ou de uma linguagem poética, ou a gente poderia pensar que a vinculação, né, de um discurso que se propõe, né, desde de uma exposição metodológica, científica, não se ampliaria, inclusive, com o discurso poético, das ciências. Uma capacidade de livre expressar para criar infinitas visões de uma mesma coisa. Tá? Então, junto com isso, a minha pergunta é quem tem o monopólio da realidade? A gente usa as expressões como não só o real, mas como acesso aos fatos, acesso às coisas, como um discurso próprio das ciências. E as artes correm à margem disso. Elas flertam com isso. A questão é que os nossos tempos eles se vinculam a essas concepções com um tipo de desvalia em relação ao discurso artístico. A minha pergunta é por que isso acontece? Para início, eu acho que seria interessante começar um debate, né? Eu acho, não sei se está bem, Regina, que seja só esses minutos, né? Está bem. O sem fio. Gente, agora nós vamos abrir, né, para o debate e gostaríamos, então, que cada um fizesse uma pergunta, uma indagação dentro daquelas palavras, né, que os palestrantes citaram, ou até mesmo alguma curiosidade, algo que não foi falado e que vocês gostariam de trazer à tona. Tá? Nós temos um microfone que deve passar por todos vocês. Tá? Quem gostaria de fazer uma pergunta, se pronuncie, levante o braço e a gente passa o microfone. Vamos lá, aquecimento. Estão tímidos?
Pode. Vou... Boa noite. Uma pergunta. Me chamo Tariq, sou médico e adoro esse tipo de discussão, acho muito frutífero. Eu tenho uma dúvida que... Deixa eu fazer a pergunta, fica mais fácil. Existe alguma comprovação científica, digamos assim, de que o cérebro de um artista, o pensamento de um artista, suas percepções fisiológicas funcionem ou sejam diferentes de uma pessoa não artista? Sem dúvida nenhuma que há diferença entre estímulos, mas não se limita ao artista, limita-se a qualquer estímulo diferente que alguém passe a desempenhar, o cérebro vai mudar, ele vai se readaptar àquela nova circunstância. A pessoa nunca andou de bicicleta e começa a andar de bicicleta, a condição motora exigida vai mudar. A pessoa que aprende a ler vai mudar, a pessoa que nunca estudou música vai mudar, a pessoa deixou de desempenhar agora uma determinada tarefa, vai mudar. Então, constantemente, o encéfalo está sofrendo essas alterações, sofrendo no sentido de estar em curso o tempo inteiro, desenvolvimento de sinapses, retração de sinapses, estímulos novos que vão se consolidando e reforçando uma área, a ausência agora daquele estímulo remodula, vai reformatar de novo, constantemente. Então, não se limita a ser um artista ou não. Limita-se a qual é o estímulo que o encéfalo está recebendo neste momento, a área vai responder. A área correspondente a esse estímulo vai responder. E esse mesmo estímulo em pessoas diferentes, um artista e um não artista, vai gerar reações diferentes? Sim, existe uma proposta, inclusive, que é do Gordon Shaw, que é infelizmente, um pesquisador que já morreu e não conseguiu deixar um legado todo pronto para seguir as ideias dele. Mas ele conseguia mostrar que o efeito da música como terapia era diferente em pessoas que não tinham o domínio da teoria musical. Então, sim, funciona diferente. Né? Posso talvez também... Se eu puder trazer, ainda dentro dessa pergunta, como parte do trabalho que eu fiz, eu tive que rever artigos de neurociência. Naturalmente, eu não sou da área. Mas, na área de neurociência, por exemplo, há artigos que mostram que o corpus callosum, a parte que liga as duas metades do cérebro, é mais desenvolvida em músicos e em dançarinos também. Então, sim, os estímulos levam a plasticidade do cérebro, né, a mudar a forma em si. E a outra pergunta sobre música, artistas e não artistas, né? É um pouco difícil definir quem é não artista, porque todos nós, de alguma maneira, temos um veio artístico, talvez não desenvolvido, explorado, mas que devemos, acho eu, desenvolver. E essa ideia de... a ideia de talentos, eu vou trazer de novo uma coisa que eu tinha dito antes, de achar que o artista é talentoso, talvez bloqueie muitos de nós de desenvolvermos novas habilidades. Então, em vez de pensar como a diferença de artistas e não artistas, eu diria talvez de estar em contato com uma linguagem. Se eu ouvisse agora um poema em mandarim, em chinês, eu realmente teria uma grande dificuldade de ter alguma experiência estética além da sonoridade. Mas quanto mais eu vier a conhecer a língua deles, provavelmente mais eu vou ter uma experiência estética mais profunda do que aquilo que eles querem dizer. Talvez nunca eu vá ter uma experiência total, no sentido de ter crescido naquela cultura, né, de entender por que aquele poeta escreveu daquela maneira, né? Mas, ao menos, eu posso me aproximar disso quanto mais eu queira desenvolver. Então, esse seja o lado que eu posso trazer como resposta. Obrigado. Enquanto vocês debatiam, eu fiquei lembrei de um antropólogo com o qual eu trabalho, chamado Arnold Gehlen,
trabalha na área da antropologia filosófica, e ele desenvolve um estudo sobre o conceito de experiência no Aristóteles. A tese dele é a seguinte: o ser humano tem uma tendência a construções epistemológicas, a gente chama na psicanálise de impulsos epistemofílicos, a pulsão epistemofílica, e no Aristóteles aparece esse abandono necessário, né, das infinitas experiências que o ser humano tem. Me parece que todo o discurso na área das ciências aponta para a necessidade de abandono dos terrenos da experiência para se vincular a conhecimento, né, se construir saber sobre as coisas. A ideia é construir sentido e rigor, e para sair, assim, para a construção de sentido e rigor, eu teria de abandonar as infinitas possibilidades dos conteúdos experienciais. Então, vamos dizer que o artista ele não representa aqui um tipo de lugar privilegiado, uma mente privilegiada, mas simplesmente alguém que treina essas variações ou que explora essas infinitas variações em conteúdos experienciais. Ou seja, se nas ciências a gente estabelece poucos caminhos dentro de muitas variações, né, nas nossas experiências, me parece que se poderia gerar um tipo de atrofia do saber, a atrofia das experiências. Então, a ideia de um abandono, né, é gerado ao longo da história como uma necessidade para a construção de saber. Sabe, o Aristóteles chama isso até de construção da tecne, né? O sujeito, na lida com as experiências, ele constrói uma técnica para lidar com essas experiências. E isso é o saber epistemológico. E esse abandono me parece que é a referência do artista. Isso que é abandonado, os conteúdos experienciais, é o lugar de retorno do artista. Então ele não é privilegiado, ele não é melhor, né, do que, por exemplo, alguém que se desenvolve nas ciências. Até nos tempos a gente diz que é o contrário, né? Mas a ideia é pensar um retorno, né? Não sei se alguma coisa ocorre para vocês, né? Bom, dentro das minhas pesquisas sobre os hibridismos, a medicina e a enfermagem são algumas das áreas que aparecem, né, como áreas que, em alguns artigos, que vão trabalhar uma certa expressão do que eles consideram artístico dentro da medicina, e em especial no que se refere tanto à cirurgia, quanto ao que se refere também à medicina coletiva, né, ao sanitarismo com medicina territorial. Por quê? Porque o plano da experiência vai estar lá presente o tempo inteiro, né? Tu não consegue, de fato, executar um protocolo nesses casos, né? Inevitavelmente, tu tem que estar aberto a uma articulação com a incoerência, aberto, inclusive, a uma articulação com aquilo que possa ir contra o próprio protocolo, né? Tensionando ele. Aquilo que, se a gente estivesse falando de computação, a gente chamaria de bug, né? Só que, em alguns casos, como na própria computação, é o bug que faz o programa operacional girar. Não necessariamente o bug é algo que trava a máquina, assim sendo também nas ciências, por vezes, o bug da técnica, né, o bug do protocolo estabelecido, ele não só é producente, como é essencial para alguém que está inserido num contexto específico e singular. Olá, se eu puder emendar uma ideia a mais também sobre isso, é que é muito interessante a discussão de técnica. Talvez duas ideias sobre técnica e afeto, porque quando a gente fala de arte, a gente está falando de afeto, no fim das contas, ou como o artista parece sentir, ou como o público talvez perceba isso no artista, né? Havia um musicólogo chamado Mattheson, no período barroco, que ele dizia que para se atingir o equilíbrio dos afetos no ser humano é necessário ouvir músicas, ou experiências estéticas, né? Várias experiências estéticas que se complementassem para que naquele período do dia, não sei, a pessoa tivesse a oportunidade de viver vários momentos, várias emoções, vários afetos diferentes. Esse era um princípio estético. E como exercício para todos vocês, se quiserem se tornar mais artistas hoje mesmo, eu ia propor um exercício para fazer em casa mais tarde. Hoje aqui é um ambiente um pouco difícil, mas começa com fotografias. Vocês podem pegar uma fotografia do que vocês quiserem, talvez alguma coisa que lembre a infância de vocês, talvez um momento difícil que vocês passaram, talvez um momento de muita alegria, sei lá, uma grande vitória que aconteceu na vida, vários momentos diferentes. Começa com umas 4, 5 fotos, talvez. O interessante é ver quanto tempo leva de passar de emoção para outra. Basta mudar a foto, sente realmente aquela emoção, daí muda de foto, sente aquela nova emoção,
vai levar um tempo. Provavelmente amanhã, quando vocês refizerem o exercício com outras fotos ou com as mesmas, vai ser muito mais rápido esse tempo. Eu posso usar como exemplo que o símbolo do teatro são aquelas duas faces, né, que são alegre e triste, que muda automaticamente, né? Então é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Então, não só ao fazer arte, de vocês descobrirem a técnica, que todo artista conhece, ou como também simplesmente de buscarem ouvir ou ter experiências estéticas que se complementem, para que isso traga um equilíbrio afetivo, emocional, como quiserem, né? Bom, obrigado. Era esse dado que eu queria incluir. Obrigado. Alguém quer falar, por favor? Boa noite. Boa noite. Eu estou adorando o evento, sou da organização, mas, assim, ouvindo a fala de vocês, eu acabei pensando em muitas coisas que eu gostaria de perguntar, e uma delas é em relação ao desenvolvimento do sistema nervoso central e relacionado à arte mesmo. Então, assim, quando uma criança está em desenvolvimento lá no útero da mãe, né, os estímulos que a gente tem de música, os estímulos criativos que a mãe pode ter, de olhar uma fotografia, de olhar uma tela, como é que isso será que passa para a criança? E uma vez que essa criança nasce, né, como ela se torna artista? Quando vocês descobriram, né, que vocês gostavam da arte, tiveram interesse pela arte, será que foi estimulado pela família? Era alguma coisa inata que foi desenvolvendo ou o ambiente influenciou esse desenvolvimento? Como é que foi na vida de vocês? É uma excelente observação essa com relação ao período intraútero, né? Há vários estudos, então, trazendo esse tema atual, muito atual, para o contexto da sociedade. Então, não há como nós dizemos atualmente que existe uma predisposição, mas há, sim, como dizermos que o contexto familiar, o contexto dos primeiros dias de vida, o contexto do intraútero, o contexto que, inclusive, existe uma campanha agora dos 2.000 dias de uma criança, os primeiros 2.000 dias de uma criança, né? Que como seria importante essa criança ter um entorno favorável. Esse entorno favorável, tenho certeza que favorece um futuro onde existe muito mais percepção do mundo do que um contexto desfavorável, né? Então, daí, de repente, vocês podem trazer mais uma questão uma contribuição de cada área, né, nesse sentido. Mas assim, o entorno favorável aguça a percepção, sem dúvida nenhuma, do mundo, né? Quanto menos favorável menos possível é a criança ter noção de si, do mundo e de se sentir livre para poder experimentar, né? Então, acho que é uma questão muito importante. Eu sempre tive uma questão muito forte com arte, né? Então, por isso que, para mim, compreender isso, até hoje eu estou tentando entender como é que eu posso compreender essa emoção, né? A ponto de sair de um museu, sentar num banco e chorar por 2 horas. E depois me sentir muito mais criativa. Então, acho que é um contexto que vai de percepção de mundo mesmo, né? Bom, excelente pergunta. Dá vontade de rever todos os artigos que eu vi em conferências dessa área, porque eu costumo apresentar mais em conferências ligadas à cognição musical, né? International Conference Perception and Cognition of Music e European Society of Cognitive Sciences of Music. São as 2 conferências que eu tenho mais artigos de conferência. E
é interessante porque, por exemplo, na Finlândia eles têm um centro de pesquisa especialmente para estudar fetos e como os fetos, na verdade, reagem à música. Eles têm equipamento de ressonância magnética justamente para acoplar na barriga. A grávida fica apoiada em cima desse equipamento. Dá vontade de trazer fotos justamente para falar disso. Pesquisas com virada de cabeça, por exemplo, né? O bebê, a partir dos primeiros 6 meses, mais ou menos, ele já começa a reconhecer a língua da mãe ou a voz da mãe, naturalmente, e daí ele vira a cabeça para alguns casos. Eu realmente não sou dessa área, mas tem muita pesquisa nessa área. Então, sim, com certeza há muitas respostas já para essa questão, né, que se desenvolve. Quanto à questão pessoal, né, eu comecei música aos 8 anos e informática, talvez, aos 9 anos. Eu tive um computador e comecei a programação aos 9 anos. E desde então nunca parei de programar. Então, para mim, esses dois lados são parte da vida. Não consigo ser a pessoa que sou sem os dois lados, né, de desenvolver software e do lado de fazer música. Então, isso é um pouco a identidade que cada um assume, né? Eu, de repente, tive uma família que me estimulou a desenvolver as duas coisas, né? Então, sem dúvida, não sei se são só os 2.000 dias, não conheço a literatura, mas para mim, quando a partir dos 8 anos, fez muita diferença isso. Eu sei que com 5 eu cantava Rita Lee, porque na pré-escola eu cantei Molhada de Suor para a professora. Ela, não sei se eu entendi o que a letra dizia, mas com certeza a professora fez algum comentário positivo acerca daquela situação. Não sei, sim, eu concordo, assim, o meio é essencial. Imagino que, além, talvez, desses 2.000 dias, os músicos que eu conheço, muitos deles começaram mais tarde. Os músicos que começaram mais cedo, que eu conheço, começaram com 4 anos de idade, que é comum. Quem toca violino começar muito cedo. E os instrumentistas de sopro costumam começar a partir dos 10 anos. Então é preciso ter um ambiente que seja propício a desenvolver isso, para ter a continuidade do estudo, né? Obrigado. Oi. Bom, com relação ao desenvolvimento núcleo, de fato eu desconheço, né? Não é uma área da qual eu tenha conhecimento. Agora, com certeza, né, no desenvolvimento infantil, a gente sabe que o ambiente rico em estimulações auxilia muito numa relação rica, né, com o mundo. Não especificamente relacionada à arte, né, mas a questão de tu ter a capacidade de discernir cognitivamente muitos elementos, a capacidade de elencar hipóteses variadas sobre problemas colocados para crianças e por aí vai. No entanto, também a gente sabe que artistas são muitos, né, e que arte também é uma coisa do plural, e que, quando a gente refere, então, esses campos das artes e da produção dos artistas, são os planos os mais variados, né? Há muita arte que se produz muito longe do que a gente poderia referir como um ambiente rico, né? Do que a gente referiria, em geral, como um ambiente propício, ao menos segundo os parâmetros da nossa cultura, né? Como um ambiente propício ao desenvolvimento infantil. Então, de fato, inclusive quando a gente fala da produção artística, pensando nos critérios de validação da nossa cultura, né, do que é arte, e inclusive nos vários critérios de validação da nossa cultura do que é arte, porque mesmo a nossa cultura contemporânea, entre nós, possivelmente, teríamos diversas discordâncias acerca de quais são os critérios de validação de uma obra artística, né, de dotar algo do adjetivo artístico. Assim sendo, ainda que com certeza haja um sabido enriquecimento cognitivo e sensório-motor em ambientes ricos, a arte ela pode lidar com outros modos de produção também. E quanto à minha relação com a arte, não veio de família, de fato. A leitura veio muito, mas a relação com a arte foi uma coisa produzida muito depois, até com a música e tudo. Não era uma casa muito silenciosa, casa de leitores, assim, todos liam muito, né? Inclusive a música não era uma coisa muito presente, mas posteriormente o mundo vai continuar, né? O mundo segue nos produzindo, a plasticidade cerebral deu conta disso. Eu até, na verdade, vou fazer uma pergunta, mas antes vou expressar a minha maior preocupação, que hoje é em relação à educação, à escola, né? E hoje nós estamos passando por uma fase em que a arte está começando, né, há muito tempo, sendo colocada de lado, né? E como se não fosse nada importante
desenvolver o nosso aluno, né, do ponto de vista artístico, como a Carmen colocou, né, a questão dos 2000 dias, mas não é uma vida inteira, né, Carmen, essa estimulação. Então, desculpa, isso é muito importante. O que eu quis dizer não é que seriam só os 2000. Sim. A campanha dos 2000, porque é o período mais crítico para gerar traumas e complicações futuras. Óbvio. Perfeito. Que depois é importante também, claro. Né? Mas... Exatamente. Então, essa é a minha preocupação, porque nós estamos aqui tratando da arte, né, como algo muito importante, é essencial para o desenvolvimento do ser humano, né? É essencial até mesmo, né, para ele ter a sua racionalidade, para ele tratar esse mundo, né, do ponto de vista racional. Então, essa, na verdade, é a minha maior preocupação no momento, né? Como é que nós vamos tratar essas crianças, esses jovens, a qual a nossa estrutura educacional está desdenhando, né, esse aspecto do desenvolvimento artístico. Então, o que na verdade, nós teremos? Somente tecnocratas, né? Essencialmente isso, sem ter aquele desenvolvimento artístico. Qual é a saída? Né? O que a gente deve fazer? Se eu puder talvez pular e tentar responder, talvez quando a criança tinha a oportunidade de criar, por exemplo, meu pai contava que ele não teve brinquedos, ele fez os próprios brinquedos, né? E isso gera um despertar da criatividade muito grande. Hoje em dia temos talvez as crianças no celular vendo YouTube. Me parece ser o oposto, parece que a gente está na direção oposta disso. Ao mesmo tempo que tem muito mais estímulos diferentes, naturalmente, o acesso à informação é muito maior, parece que é uma redução da possibilidade criativa. Parece que é simplesmente uma interação entre apertar botões. Né? Simplesmente clica e reage a isso. Tem uma emoção a partir de um esforço mínimo. Não existe um esforço criativo para ter essa experiência estética. A experiência estética se dá simplesmente apertando um botão. E isso sim me preocupa. Então, eu não sei se é necessário, eu não digo banir, não sou radical nesse momento, nesse sentido, mas de compreender a influência que estamos criando um novo tipo de cognição, basicamente, do ser humano a partir disso. É uma nova visão de mundo que nunca houve. Nunca uma criança, antes de ser capaz de falar, já era capaz de navegar na internet. E, naturalmente, essas mentes serão diferentes da minha ou das nossas todas aqui, com certeza. Né? Não sei se isso ajuda a refletir. Alguém quer mais refletir a respeito? Eu acho uma questão muito relevante, pensando que, por exemplo, alguns historiadores que refletem sobre a Revolução Francesa colocam grande parte da motivação da própria na literatura logo anterior, né? Uma literatura que produziu uma outra sensibilidade, né? Produziu uma outra forma de ser afetado e de afetar o mundo, né? E a arte tem essa questão. Quando a gente fala, por exemplo, de democracia, né? Democracia ela não é útil, ela é ética. Né? E quando a gente pensa em sensibilidades democratas, a gente tem que falar de uma certa sensibilidade formada, né? E porque ela não é produtiva, ela não é mais produtiva. Tem um experimento famoso da psicologia social do Kurt Lewin, né, pelos anos 55, se não me engano, no MIT, que ele separou 3 grupos de criança para trabalharem segundo 3 dinâmicas sociais de produção: a autocrática, laissez-faire e democrática. O experimento é cheio de problemas, mas o ponto é que ele queria, de todos os modos, comprovar à sociedade de que a democracia era, cientificamente, o melhor meio. Bueno, o ponto é que não é assim que a gente convence pessoas, né, de produzirem uma outra sociedade. A gente tem que trabalhar com o universo afetivo e o universo da produção de sensibilidade. E, nesse plano, explorar-se e explorar o mundo por via da arte é fundamental, né? Sem dúvida, pensar numa educação tecnocrata é esvaziar, inclusive, a própria produção científica, né? Fazer um comentário sobre a passagem na Revolução Francesa, o trabalho com os autores do idealismo alemão. Me vem em mente o poeta Schiller, que escreve as cartas sobre a educação estética da humanidade. Eu acho que é um autor importante para pensar os nossos tempos, né? Ele
como vários outros autores, recebem, né, com louvor, né, a chegada da Revolução, mas também percebem que em algum momento o sangue é derrubado. Então, a história da Revolução, ao mesmo tempo que é saudada como uma transformação da humanidade, o Schiller, em algum tempo, vê que a Revolução Francesa ela desumaniza, né, usa a palavra barbariza. Então, é como se a história da humanidade fosse um longo processo de saída da selvageria, a chegada aos ideais da racionalidade, portanto, da ciência, e, com isso, o desfecho é o barbarismo, né, a barbárie. Esse é o tema que aparece no século XX, principalmente com a escola de Frankfurt. Eu sei que a Regina é interessada pela obra desses autores, inclusive, né? O projeto do Schiller, ele remete por uma necessidade de pensar uma inversão de dois conceitos que normalmente a gente trabalha na filosofia, pensando a relação entre a política e a estética, né? O Schiller identifica a época dele, a época que a gente vive, como uma época de barbarização que se desenvolveu em termos de técnica e se estranhou do coração, ou do sentimento. É uma época que a gente vive sem o coração, ou sem os sentimentos. O Schiller diz que essa é a época da técnica, essa é a época do resfriamento da humanidade e de perda de sentido, né, de um sentido possível de ser humano que alinharia as ideias de razão e coração, o sujeito que é pensado desde a cabeça e o coração. Então, no projeto das cartas sobre educação estética, o Schiller propõe uma inversão entre esses dois termos, que, à época, ele percebe que primeiro há uma organização política e depois há uma determinação de um fazer estético. Então, me parece que o sujeito primeiro racionaliza, primeiro cria as instituições e depois ele decide o espaço para as criações, para a livre expressão da imaginação. E o Schiller faz uma proposta invertida em relação a esse projeto. Ele diz que se o desfecho é a ciência e a barbárie, então me parece que o projeto seria uma inversão, de forma que primeiro o ser humano teria uma formação estética e depois o desfecho seria uma capacidade de habitar o mundo de uma outra maneira em termos políticos. Então, para o debate hoje que acho que exige para a gente pensar aqui o que é a arte, né? Ou a gente poderia forçar para a filosofia o que é a estética, quem define isso e quem cria esses espaços de livre expressão, né? No fundo, o Schiller diz: eu vivo uma época em qual as pessoas pouco experientes ou não habituadas a lidar com as experiências, portanto, a estética, definem aquilo que pode ser experimentado. De ser objeto de criação. E me parece que a ideia é inverter esse processo e vendo o que vai dar. Tá? Acho que a filosofia do século XX, de certa maneira, ela incorpora essa necessidade de reintrodução, de revisitação desse conceito de sensibilidade a partir dessa inversão entre política e estética, colocando a estética como uma base de formação da humanidade. Então, as artes não seria de poucas pessoas, mas tem a ver com uma faculdade, uma disposição humana. E isso, na história, se perde, se reduz, se marginaliza, se paralisa, enfraquece. Então, o projeto é de revitalização, uma concepção de ser humano, e não só do artista, né, no fundo. A ideia é pensar o ser humano como uma expressão artística. Né? Boa noite a todos. Meu nome é Tadeu, sou professor de Bioquímica, de Neurociências também. Eu gostei do termo que você falou, livre. Eu pensei na palavra liberdade. E eu gostaria de saber de vocês
qual é a diferença de arte e ciência em relação à liberdade? Eu vou dar um exemplo assim de algo que mistura muito bem as duas, arte e ciência, que é a ficção científica. Inclusive, um dos maiores nomes da ficção científica é o Asimov, que foi um bioquímico e depois, né, passou a trabalhar na ficção científica. Às vezes a gente pode pensar que a arte é mais livre. Claro que temos momentos tristes, como o que aconteceu recentemente aqui em Porto Alegre, mas vamos tentar botar num plano mais geral. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que a ciência tem uma limitação básica, que é querer descrever a realidade. E tem o termo realismo, a realidade. O que é a realidade? Como ela se apresenta, e às vezes o cientista, um Einstein, por exemplo, ele mudou a realidade, né? A maneira de pensar. Então, ali teve um ato não só de criatividade, como de liberação, né? Mas isso é um momento geralmente raro, quando tem mudança de paradigma. Mas, de uma forma geral, a questão de liberdade, vocês veem uma distinção clara de ciência e arte? Bom, eu vou começar então. Quando a gente tem que começar conceituando talvez liberdade, né? E pensar qual é o conceito de liberdade que eu vou falar aqui, né? Porque tem muitos e a gente não são excludentes no sentido de que não existe um que seja mais digno de relevância do que o outro. Dentro da área que eu trabalho, liberdade é possibilidade de possibilidade, né? Então, multiplicação de possibilidades é liberdade. Diminuição de possibilidades é restrição de liberdade, né? É hiperpragmática e funcionalista a definição. Bueno, dentro dessa definição, não há dúvida que não existe uma diferença entre arte e ciência no âmbito de possibilidade e possibilidade. O teu exemplo foi ótimo, porque eu acho que a física teórica é um dos grandes exemplos onde há uma ficção delirante que bota em xeque a imaginação de qualquer literato, né? Estabelecer modelos de universo é algo que exige um exercício de possibilidades que tem que, muitas vezes, prescindir, se esquecer por completo disso que a gente costuma chamar de verdadeiro e falso, né? Tem um lógico, que é o Alfred Whitehead, né, que refere sempre que um dos preconceitos mais idiotas dos lógicos é achar que o que interessa, por fim, é se aquela proposição é verídica ou falsa, né? O que interessa é se ela é interessante. E eu acho que, no caso da física teórica, é um ótimo exemplo onde isso opera, né? E a gente tem a construção dos mundos mais mirabolantes constantemente. E na arte a gente também tem muitos restritos, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente tem mundos restringidos, contextos restringidos no que se refere à possibilidade de possibilidade. Contextos um pouco áridos no que se refere à possibilidade de possibilidades de expressão. O caso que tu referiste é um caso nítido disso, e a gente teria muitos outros para referir, e por vezes o próprio contexto de produção, né, se auto-impõe certos critérios de validação que podem, mesmo que sobre aparente experimentação, serem a reprodução de um cânone estabelecido, né, falando de vanguardas e coisas afins. Então, não vejo diferença, de fato. Acho que ambos são territórios... A ciência tem essa característica própria também de ser um território dado a isso, ainda que a gente também muitas vezes não faça. Muitas vezes a gente mais reproduza do que tente realmente botar em questão, né? Porque botar em questão a nossa realidade seria o que produz possibilidade de possibilidade. Botar em questão paradigma, botar em questão o modo como a gente pensa, o modo como a gente faz, é o que coloca possibilidade de possibilidade. Quando a gente reproduz os modelos, reproduz os paradigmas, não questiona o que a gente poderia chamar de a metafísica implícita nos nossos conceitos, né? O sistema de mundo implícito nos nossos conceitos, aí a gente restringe as nossas possibilidades de possibilidade. Mas quando coloca em questão, e a ciência acho que tem uma tradição que é de colocar em questão a si mesma, né? Colocar uma dúvida cética sobre si, eu acho que há uma implementação de possibilidades bem grande. Eu gostaria de complementar essa questão que eu acho também bem interessante, que e vai ao encontro dessa confusão que talvez não que tu estivesse fazendo confusão, mas que as pessoas fazem normalmente confusão entre
o que é um cientista e o que é um artista, né, entre razão e emoção. Na questão da ciência, eu me sinto muito livre para investigar. Óbvio que eu tenho que seguir procedimentos operacionais e protocolos, porque senão eu não vou chegar a lugar algum. Mas o fato de eu responder uma pergunta abrindo 5 ou 10 novas, isso traz uma liberdade muito grande de avanço, de liberdade de que caminhos eu vou seguir agora para continuar perseguindo essa investigação. Então, eu vejo isso como uma questão de muita liberdade. Entra também a questão do que eu estava comentando, e isso foi um diálogo que nós tivemos no Instituto Inhotim, e como eu estava dizendo, né, que nós éramos 21, entre metade, mais ou menos, cientista, metade da diferentes caminhos da arte, como música, literatura, enfim. Daqui de Porto Alegre, nós éramos 4 organizadores. De Porto Alegre, eu consegui levar a Eneida Serrano, que tem a foto dela ali, o Cláudio Levitan, grande escritor, músico, né, enfim, de profissão, arquiteto. E lá o Cláudio Levitan levantou essa questão que eu achei muito interessante, que é a questão de todos os lugares têm pessoas burocratas. Então, como eu disse para ele, mas Cláudio, como que seria um artista burocrata, né? Ele disse muito simples: aquele que descobre uma fórmula e faz esta fórmula com um cunho que não é o da criação. Então, ele está fazendo algo que o está tolhendo por um interesse próprio. E a mesma coisa, então, todas as áreas teriam aquelas pessoas que são criativas e as que seguem protocolos que não tenham essa liberdade que a gente está comentando aqui. Então, eles estão presos a algo que possa ter um interesse maior, seja lá financeiro, seja status, seja qualquer coisa, que entre para o cunho burocrata, né? E não é a questão criativa que a gente está falando, onde remete liberdade em qualquer contexto, né? Não sei se vocês... Bom, posso dar continuidade à ideia. Excelentes exemplos, o artista burocrata e a liberdade como possibilidade de possibilidade. Villa-Lobos disse que só há 7 notas musicais e que, portanto, alguma música vai parecer com outra. Não há um limite máximo de possibilidades, né? Eu costumo definir liberdade como a estabelecer limites, porque se nós tivermos o laissez-faire ao quadrado, na verdade não somos mais livres, né? Tudo pode, quando realmente tudo pode, você acaba não tendo mais um espaço no qual você pode até pensar. Se eu começasse a falar palavras completamente desconexas aqui, não teria liberdade, tem que ter uma gramática ou uma conexão mínima de ideias para que faça sentido. Então, quando a gente discute liberdade, a gente está discutindo várias coisas. Primeiro, uma liberdade social no sentido de que se há um espaço em que cada um de nós pode fazer basicamente o que quiser, desde que não invada o espaço do outro. Talvez seja esse conceito de liberdade que está sendo discutido quando o evento aconteceu, ou tantos outros que aconteceram na história da humanidade, né? De estabelecer um limite do que pode ou não pode. Naturalmente, eu prefiro achar que deve-se poder mais, deve-se ter mais liberdade de fazer as coisas, mas há setores conservadores em todas as sociedades, né? E é difícil conseguir um equilíbrio dessas forças todas, né? Por favor, não defendo nem o lado conservador nem o lado liberal. Eu costumo dizer que eu penso antes de tomar partido. É uma coisa que falta muito no Brasil, as pessoas têm tomado partido antes de pensar. Isso me preocupa muito enquanto população, colocar desse jeito. Bom, a ideia de, por exemplo, harmonia e contraponto, a música só vai pertencer a um estilo, só vai ser jazz, só vai ser bossa nova, só vai ser funk, ou só vai ser o estilo que for, por ter justamente um limite. Então, dentro daquele espaço de possibilidades, o compositor, o músico, ele pode desenvolver algo para que seja ainda reconhecido como daquele estilo. Se ele começar a fazer algo extremamente diferente, naturalmente passa a ser ou um estilo novo, se outros fizerem a fazer também, ou vai ser uma coisa que não se identifica mais. Nós não reconhecemos mais aquilo como gênero específico, musical, né? Não sei se isso ajuda a pensar da liberdade. Quanto ao artista burocrata, é uma coisa muito interessante. Uma orquestra sinfônica é um excelente exemplo. Vocês têm em torno de 100 músicos ali. Quem estuda música naturalmente percebe aqueles que estão ali porque gostam de estar ali e aqueles que estão ali porque é o que eles sabem fazer.
É engraçado isso, né? Acabou sendo uma profissão e daí vamos lá, todo dia acorda, vai lá e toca o instrumento, vai tocar e volta para casa. De alguma forma, a orquestra como um todo oferece uma experiência estética, até que haja no meio alguns artistas burocratas, né? Porque dificilmente aqueles 30 violinos que fazem a mesma linha têm a mesma ênfase, a mesma expressão em tocar aquilo. Dificilmente eles todos estão curtindo da mesma maneira, vou dizer assim, né, fazer aquilo. Mas o efeito total é positivo. Vou dar exemplo do coro, por exemplo. Um coro, de repente, que tem 4 vozes, mas tem 40 pessoas cantando, 20 pessoas cantando. Talvez nem todas estejam com a mesma vontade de participar naquele momento, por qualquer razão. Mas, de algum jeito, ainda o coro oferece a experiência estética, né? Então, embora eu concorde, assim, existam muitos artistas burocráticos sem problema, existe uma outra coisa também que é como a gente equilibra para que o todo, esse métier, seja reconhecido como uma experiência estética pelo público, né? Eu estava conversando, por exemplo, com pessoas sobre... Existe muito problema, por exemplo, vou pegar um tópico que não é central aqui. O Brasil é um dos países com maior violência contra a mulher do mundo, né? E daí eu fiquei pensando com alguns alunos lá do departamento de música, de que maneira a gente pode interferir na sociedade. Porque se um de nós toca violão, que seja, ou boé como eu, dificilmente a gente vai chegar àquela pessoa que realmente sofre violência. Então, de alguma maneira, tem que dar voz a quem está naquele meio. Um dos orientadores de doutorado que eu tive, ele veio do Reino Unido, à favela da Maré, no Rio de Janeiro, justamente para desenvolver estúdios para que o funk lá, na favela da Maré, tivesse estúdios de qualidade, porque estivesse um desenvolvimento técnico para poder fazer o funk no nível que eles quisessem, né? Um nível técnico para ele fazer com qualidade. Ele não se importava muito com a poética, o que ia ser discutido ali, mas sim com a qualidade do que era feito. Ele acreditava que tendo mais técnica, naturalmente, ia se elevar também o nível poético, no que está sendo discutido. E eu concordando com essa ideia dele, eu acho que daria mais liberdade às pessoas se... em oposição à opressão que eles sofrem pelo tráfico, pela polícia, por tudo que acontece nessas regiões carentes, que eles tivessem um canal a mais de expressão. Então, a possibilidade de criar estúdios, por exemplo, porque as pessoas possam desenvolver a música que eles fazem, nesse caso o funk, talvez seja hoje mais importante do que eu fazer mais palhetas de oboé a nível de sociedade, né? Sem dúvida, a experiência estética, para quem conhece música clássica, vai ser mais útil que eu toque oboé. Mas, enquanto função social, como professor da URGS, eu acho que faz mais sentido que eu ajude a sociedade dessa outra maneira também. Não só venha a fazer minhas palhetas. Então, para não ser um artista burocrático, eu tenho que fazer mais do que eu já faço. Esse talvez seja um princípio de a gente romper com essa... Não sei se eu expandi para todas as áreas, mas obrigado. Bom, meu nome é Marcelo, eu sou pesquisador e não é meio um paradoxo a gente olhar assim que 500 anos atrás tinha o Leonardo da Vinci, por exemplo, que tinha um contexto social mais restrito, com perda de liberdades, dificuldades, pouca tecnologia, e mesmo assim saiu um gênio que misturou tanto arte quanto ciência. E hoje nós temos várias possibilidades, várias liberdades, vários acessos à informação, e nós somos compartimentalizados, né? Em que momento que a gente perdeu essa conexão entre ou se diminuiu ou se inibiu esse processo de ao mesmo tempo tu teres artistas e pesquisadores? Como foi essa? Existe alguma pressão que vocês possam ver do ponto de vista de vocês que tende a causar uma maior segmentação nesse processo? Achei que ninguém ia falar. Eu penso talvez em dois processos aí. Um deles é a divisão do trabalho. E o outro tem a ver com o progresso do saber. Tem a ver com o início da modernidade. Acho que no final do Renascimento isso começa a acontecer, vira um lugar comum. Para desenvolver uma sociedade, enxergar a famosa riqueza das nações, divide o trabalho. Separa as cabeças, um corpo para produzir, como diz o Adam Smith, né, na Mão Invisível, depois na Riqueza das Nações, explicando a divisão do trabalho, um corpo que precisa produzir um objeto, precisa fazer inúmeros movimentos e precisa malditamente pensar. Então, a divisão do trabalho desonera o sujeito pelo pensamento e reduz o
né? A ideia é trabalhar com movimentos retilíneos e curtos, de forma que muitos indivíduos... Acho que agora sim. De forma que muitos indivíduos consigam produzir apenas um produto. E com isso a gente ganha, né, em número, né, aumenta a riqueza de uma sociedade, mas empobrece o campo experiencial dos indivíduos, né. É um lugar comum assim pensar a modernidade desde o ponto de vista de desenvolvimento econômico, né, que assim pensa desde uma perspectiva econômica a organização do movimento, o movimento do corpo, e em termos não de desenvolvimento humano, mas de desenvolvimento da riqueza. Eu faço esse caminho assim, de empobrecimento, né, das experiências humanas, das possibilidades humanas, por causa de uma transformação de ser humano. Acho que o que está em jogo aqui é uma transformação de ser humano que está alinhado com um tipo de... Eu coloquei aqui, usei a expressão no início, a marginalização. A marginalização dos campos experienciais, e há uma centralização, né, de um logos organizador, né, que precisa produzir e trabalhar com utilidade. Então, a ideia de desenvolvimento, progresso, produção está alinhado com riqueza, mas também está alinhado com o empobrecimento humano. E a riqueza da nação gera a infelicidade humana. Bom, primeiro, assim, que possibilidade não necessariamente é bom e não necessariamente produz mais criação, né? Liberdade, ponto. Né? É uma questão ética, né? Garantir e lutar pela liberdade. Outra questão é a criação. A gente tem uma série de grupos, por exemplo, o Oulipo, grupo francês, que fazia, se auto-colocava hiper-restritores na produção literária, a fim de experimentar até onde eles conseguiam na sua habilidade criativa. Exemplo do Raymond Queneau, que fez 99 exercícios de estilo, é um livro dele, em que ele pega uma história banal, ele encontra alguém num ônibus e depois encontra alguém numa outra rua, é isso, não tem nada de interessante, é uma história de um parágrafo, e ele tem que reproduzir 99 vezes essa história em estilos distintos, né? E é incrível o que ele faz. Então, ponto 1, que não existe uma relação direta entre mais criação, menos criação e liberdade. São coisas distintas que, às vezes, restrição de liberdade pode produzir mais criação, às vezes, incremento de liberdade pode produzir mais criação. Ponto 2 é a questão que o Rafael trouxe. Sem dúvida, há uma colocação de uma lógica institucional, né, que a gente, em psicologia social, chama de institucional as lógicas que permeiam e configuram nossos cotidianos. A dinâmica da sobrevivência exige uma especialização, né? Nós todos aqui somos fruto disso. Né? A gente sabe que a gente não ia sobreviver se a gente ficasse lendo a esmo diletantemente, né, o que bem entendesse. Né? Ou talvez sobrevivesse se a gente tivesse um bom mecenas, mas eles são raros hoje. Né? Então, ao menos aqui onde a gente vive. Então, de fato, tem essa questão da produção da autonomia da arte, né, como um campo autônomo, da divisão do trabalho, uma certa, digamos, não uma submissão, mas um foco cada vez maior da educação também na formação de trabalhadores, na formação de pessoas mais capazes de produzir um incremento de produção e no que se refere a uma razão diretamente ligada a um sentido instrumental que também é próprio da modernidade. Né? O Descartes e o Francis Bacon, cada um à sua maneira, ambos ressaltam sempre o quanto a razão é um elemento de obter efeitos no mundo. Né? E nesse momento em que a razão se torna, a contemplação, o saber, se torna algo diretamente relacionado ao incremento de um controle sobre algum elemento para incrementar produtividade, previsão, controle, etc., a gente também perde um diletantismo e uma certa possibilidade de unir elementos singulares em conjunto, como fazia o Leonardo, né? E que se torna cada vez mais raro. O Paul Valéry, né, que é um teórico e poeta, que tem um livro que se chama O Método de Leonardo, né, o Método de Leonardo da Vinci, e um outro que ele chama de Poema e Abstração, se não me engano é o nome,
E em ambos ele vai nos falar um pouco da necessidade, né, de relacionar singularidades da realidade e pouco a pouco justapondo elas e costurando elas, não necessariamente focando em um certo fim específico, né? Ele faz uma comparação bonita que é entre a dança e a caminhada, né? Ele diz que a arte é a dança, ou seja, cada gesto por si só basta, né? Ele não precisa ter um ponto a chegar. Já a caminhada a gente quer chegar em algum lugar, né? Obrigado. Uau, tantas ideias vieram aqui, tem que ajudar a focar. Sem querer cair em qualquer questão de gênero, mas Garota de Ipanema veio justamente da caminhada e não da dança. Sem querer contrapor, né? Só concordando ao discordar, isso. Mas para ter a música, Sim. tinha que ter alguém sentado no bar sem fazer nada. Exatamente. um dos primeiros... Tomando chope, tem razão. Está fazendo algo construtivo, não? Uma das primeiras obras de arte é um mamutinho feito com osso de mamute, porque a pessoa tinha um excedente econômico ali, tinha acabado de abater um mamute, sobrou, né, tempo para poder esculpir os ossos. Talvez Da Vinci existia num tempo em que não havia disciplina de economia. Algum economista presente? Nada contra a economia, só a favor. Mas o que eu quis dizer talvez nós fôssemos mais autônomos no passado e agora somos mais parte de uma máquina maior, como visão de indivíduo. Isso é uma hipótese, estou pensando agora pela primeira vez, talvez. Não dá para dizer isso em todas as culturas também. A ideia que eu tenho do século XX é um pouco tempos modernos de Charles Chaplin, né? Nós somos peças de uma máquina e de algum jeito, agora no século XXI, talvez nós sejamos ainda menos que isso. Somos talvez só a pessoa que clica no link. Então, assim, de algum jeito temos que retomar essa nossa autonomia como ser pensante, né? E eu acho que isso se dá justamente desenvolvendo esse lado artístico. Não do lado meramente técnico de aprender arte. Qualquer um pode aprender a tocar oboé, aprender a dançar. Desculpa falar de oboé, porque é o que eu faço, né? Mas de justamente transmitir algo ao fazer com essa dança, com esse instrumento ou o que for, transmitir algo que vá, sim, comunicar ao outro ser humano. Pode ser com letras. Eu também escrevo sonetos, por exemplo. Eu acho que os meus sonetos não têm valor estético. Tem para mim. Se alguém achar que tem, então ótimo, mas eu não faço para agradar aos outros isso. Uma frase atribuída a Einstein é que a genialidade não está no gênio, mas em quem reconhece o gênio no outro. Não sei se isso faz muito sentido dito assim, né? Na verdade, só é gênio aquele que é reconhecido como um, e não aquele que se acha gênio. E, de algum jeito, temos uma sociedade que as pessoas se acham cada vez mais gênios e não entendem que, na verdade, a gente tem que causar essa expectativa no outro. Temos que levar a arte, ou logos, se preferir patos e logos juntos, talvez, ao outro que está ali, que, na verdade, vai admirar isso. Não pela mera admiração, mas como estímulo, porque, naturalmente, esse outro vai também usar o pato do logos dele e dela, né? E daí nos influenciar também. A gente volta a ideia de inspiração nos gregos, a gente pode encontrar no outro uma possibilidade de inspiração daí. Obrigado. Eu só vou complementar essa questão que o Marcelo levantou aqui, que sabe que eu me lembrei, te ouvindo, do Leopoldo Demeis, que um pesquisador de uma área muito específica dentro da bioquímica, mas que tinha um cunho de levar conhecimento científico e divulgação científica de uma maneira muito fácil. Então, ele trabalhava muito com relação a isso, né? E ele tem... A questão que me lembrou dele foi a explosão do saber, a explosão do conhecimento, né? Então, a necessidade de especialização, porque se tornou impossível compreender e ler tudo que surge sobre determinados assuntos. Então, a pessoa tinha que focar, né? E aí se especializar. Então, e que ele mostra nesse trabalho, né, o gráfico da velocidade do deslocamento ser coincidente com o gráfico do aumento populacional. Então, isso é um dado muito interessante. E é uma ascendente, né? Assim, nos últimos anos, e muito curto, houve a velocidade de deslocamento coincidente com o crescimento populacional. E aí, com isso, a grande massa de pessoas no mundo, com diferentes profissões, com diferentes enfoques, com diferentes necessidades, surge o aprimoramento da particularidade. Então,
Cada vez mais as pessoas se tornando específicas num determinado assunto. É perder por um lado e ganhar por outro, né? Perder por um lado, porque a pessoa podia compreender muito mais assuntos, mas como que eu vou compreender muito mais assuntos? Que palavras-chave eu vou usar para pegar uma pouquinha parcela daquilo que está surgindo para que eu possa compreender muitos assuntos? É realmente, como Demeis falava, é a explosão do conhecimento. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Acho que foi um dos grandes fatores para se perder a visão global das coisas, né? Se eu puder entrar, né, nessa ideia, que é muito interessante, talvez essa explosão de conhecimento ou esse excesso de informação, se quisermos pensar assim, que nós temos, seja, na verdade, é porque mudou um pouquinho o valor do conhecimento em si. Ele, estando em excesso, ele não tem mais o mesmo valor que tinha antes. Se tínhamos uma universidade no passado com lentes catedráticas, aqueles que detinham conhecimento, hoje talvez tenhamos uma universidade de pessoas que utilizam esse conhecimento, aplicam de uma maneira a conseguir produzir ou desenvolver ainda mais conhecimento. Então, talvez tenha uma inversão do valor, que o conhecimento em si não tem tanto valor quanto a aplicação dele. Talvez isso seja uma maneira de... Ou seja, nós não necessitamos mais deter o conhecimento em si, mas sim saber como utilizá-lo, onde encontrá-lo e como utilizá-lo. Seria talvez um equilíbrio disso? Bom, obrigado. Sim. Alô. Meu nome é Luiz Felipe. Eu estudo educação na URGS, educação matemática, né? Educação matemática. Eu queria fazer uma observação sobre o que o Luiz falou mais cedo sobre estética na matemática. Eu vi uma coisa meio absurda, assim, daí eu não sei se falou mesmo. De tão absurdo, achei que não tivesse falado, assim. Que a estética na matemática está nos livros didáticos. Não? Não. Falei que tem uma estética na matemática no sentido que tem uma fruição estética na elaboração de uma fórmula, na resolução de um problema. Os livros didáticos andaram em sequência, mas referiam a ciências em geral. Foi só 2 exemplos separados, falados em sequência, mas não referia ao livro didático. Ainda que o livro didático tenha uma estética. Ele tem uma certa forma de apresentação, ele tem um sensível, mas é para qualquer área, não é específico da matemática. A questão da matemática, a fruição estética está na própria matemática. Por exemplo, a questão da simplicidade, ou a questão da complexidade, por outro lado. Bom, eu não concordo com essa visão do livro didático, porque por vários motivos. Primeiro, que o livro didático ele mostra uma visão, uma parte da realidade, não considera as ciências de outros povos, indígenas, que a gente tem muito no Brasil aqui, mostra mais do Ocidente, branco, né? Outra questão é que ele mostra uma realidade como se fosse a histórica, normalmente, né? Não sempre. E depois que ele parece que é uma mercadoria, é a ciência em forma de mercadoria, em forma lucrativa, assim, para dar lucro e não para... Na minha visão, a estética estaria na criatividade, a capacidade de ver pontos diferentes da ciência e conseguir ligar elas numa produção final inovadora, que não tenha sido vista antes. Uma originalidade. Te entendo. A gente tem conceitos distintos de estética só, mas eu entendo esse conceito, de fato, é um conceito vigente. Para mim, estética refere a modo, refere a estilo, entende? Modos de existência, por exemplo, são sempre estéticos. Independente se tu acha o modo interessante ou não, independente se o modo seja reprodução, se o modo seja sobrecodificado, seja a generalização de algo, ou se o modo é a criação de uma diferença. Diferença ou o mesmo, ambos são estéticos. Existe uma estética da identidade, existe uma estética do mesmo. Compreende? No sentido de que existe uma certa configuração sensível que produz afetação e percepção. Nesse sentido, bem simples, tem um bloco de perceptos e afectos, um bloco de possibilidades de afetação e percepção em qualquer produção.
né? Há, sem dúvida, umas outras definições de estética que vão referir, como a professora aqui ao lado usava, vão referir uma certa experiência da afetação e da percepção. A que eu utilizo em específico não faz esse juízo, né, entre o que é estético e não é estético. Eu tendo sempre a usar referenciais que não façam juízo entre é e não é. Então, eu trabalho, na verdade, com a possibilidade só de que, bom, estética é a configuração entre sensíveis que produz estilos, modos de existência, de ser, inclusive, de produzir livros ruins. Bem, gente, pelo adiantado, tem mais alguma pergunta? Ah, claro, também. Eu tenho lido nos tempos vagos, assim, a questão da inteligência artificial. Então, tenho tentado olhar assim, o impacto da inteligência artificial em diferentes áreas. E, por exemplo, eu li que o Hospital Mãe de Deus aí comprou um algoritmo, pode ser, tá? Isso aí, né? Isso aí de repente remetia para um site, né, que fazia uma pergunta: diga qual a sua profissão e ver se você estará defasado, terá emprego ou não, ou suminado do mercado de trabalho, tá? Bom, eu não sei se tem gente aqui que vai fazer vestibular, mas 80% ali estava completamente... ficaria fora do mercado de trabalho, como a gente conhece, com a evolução da inteligência artificial. E também conversei com um amigo meu que trabalha na FINEP sobre a questão dos algoritmos, e a opinião que eu defendi foi o seguinte, que o maior vetor da inteligência humana, tá, não será superado por nenhum algoritmo, ele defende o contrário. Então, eu queria ver essa relação, assim, arte, ciência, na questão da inteligência artificial. De repente, um pintor artificial pode superar um pintor humano? Última pergunta. Bom, voltando um pouco, né, a questão dos protocolos e da inteligência artificial, pensando em geral, né, atualmente, inteligência artificial é um tema que, quando se fala numa possibilidade de pensar uma inteligência artificial que seja relevante, se fala muito de produzir uma inteligência de máquina. Ou seja, não é uma ideia de produzir uma inteligência que, de algum modo, reproduza, como se fosse uma cópia, a inteligência humana. Seria a ideia de que são outras operações cognitivas distintas, né? Não são exatamente as mesmas. Então, a ideia de uma inteligência artificial que tenha outras, né, uma outra experiência, entre aspas, muitas aspas, o conceito de experiência, ainda que ela tenha afetações e percepções, né? No que se refere à arte, o campo é complicado, porque depende da definição. Mas, na maioria das definições, uma máquina seria capaz de produzir ótimas obras sem problema algum. Mesmo se a gente pensasse na definição de arte como provocação, como possibilidade de produção de outras visões de mundo, mesmo aí, a gente poderia pensar em algoritmos que produzissem. Claro que isso demandaria também o que é mais difícil, que são algoritmos que transformam a si mesmos, né, constantemente, em que não se trata só de enriquecer um certo arquivo de execução de um algoritmo específico, mas algoritmos que se reprogramem, né? Essa seria a operação fundamental para realmente produzir uma inteligência artificial passível de executar objetos artísticos. E tem, né, casos de obras produzidas em parceria, como se diz, né, computador e artista. Então, a gente sempre produz em conjunto. Eu acho que a melhor perspectiva aí seria pensar, de fato, que o que a gente vive não é tanto uma divisão entre humanos e máquinas, um grande coletivo de humanos e não humanos, em associação, que produzem constantemente em conjunto, de modo colaborativo.
assim como ao passo do tema do conhecimento fragmentado, afinda por se dar assim. É como se a gente não tivesse mais um Leonardo da Vinci, mas, em compensação, a gente tivesse uma multidão que finda por constituir-se como se fosse um indivíduo tão genial quanto. Né? Não sei, mas eu não sei a resposta. Por acaso, inteligência artificial é um tema muito amplo, né? O meu doutorado, por acaso, pode-se dizer que é inteligência artificial, porque o que eu desenvolvi foi um ciborgue que ouve música, eu vou dizer dessa maneira. Eu tinha em torno de 200 pessoas que ouviram 40 exemplos de áudio e um computador analisando esse áudio, o processamento desse áudio. E daí a intenção era comparar de que maneira eu poderia demonstrar que o computador era ou não mais capaz que os seres humanos de identificar os áudios, ou, na verdade, a combinação deles seria melhor do que o computador sozinho ou os seres humanos sozinhos. E, realmente, a combinação deles cria um ente cognitivo, vou dizer assim, né, capaz de fazer a identificação do áudio e dos comentários dos humanos melhor do que só o computador ou só os humanos. A maneira que eu entendo isso é que o computador ele é muito bom em reconhecer padrões, por exemplo. Ele reconheceria que quadros são quadros aqui, que as curvas da parede, o teto, reconhecer essas coisas. Mas ele não daria nenhuma relação afetiva para essas coisas. E o ser humano ele é muito bom de aplicar as relações afetivas, mas ele pode ver o mesmo quadro e dar um afeto oposto da segunda vez que ele viu. Então, não há uma coerência, uma consistência nessa avaliação humana do próprio afeto, porque depende de como a pessoa se sente no momento. O que é bom, não estou criticando o fato do ser humano ser assim, é um fato esse assim. E o que acontece é, se nós combinamos as duas coisas, é possível ter avaliações semelhantes, mais semelhantes, porque o computador pode direcionar essas avaliações. A razão de eu ter feito isso pode parecer algo estranhíssimo, né? A razão de eu ter feito isso é porque os músicos estudam horas e horas por dia, repetindo as mesmas coisas, fazendo pequenas nuances. O título da minha tese, inclusive, são nuances de inflexão e noesis musical. Noesis seria o esforço cognitivo, né, de reconhecimento, e as nuances de inflexão são as pequenas variações que os músicos fazem ao estudar. E é muito difícil, quando você ouve 20, 30, 50 vezes a mesma coisa, de identificar o que é diferente de uma vez para outra. Pois bem, o computador é fantástico para isso. Um dos exemplos que eu apliquei isso, numa conferência em Londres, 2012, isso. Nós desenvolvemos um sistema. Um pianista, ao estudar, por exemplo, ele não sabe exatamente o que ele quer com o estudo. Ele quer tocar melhor ou mais expressivo, algo. Ele não sabe dizer de maneira direta, não. É um elan, talvez é a vontade dele de fazer algo. Mas ao modelar a performance, as teclas que ele aperta, não? Enquanto estuda, eu consigo dizer em que direção está indo o estudo dele e, inclusive, eu consigo dizer que a quarta vez naquele artigo que fizemos é a mais próxima da versão que ele gostou. Então, existe um cluster da primeira metade das 1, 2, 3, 5, sem a quarta versão, né? E do 7 em diante, são 12 gravações, e da 7 em diante, que são mais próximas da 4 em si. Ou seja, a gente dá para criar um cluster e mostrar o desenvolvimento do estudo, pelas repetições, do que o músico está buscando, mesmo ele sendo incapaz de dizer o que ele busca. Esse conhecimento musical, artístico, né, é um conhecimento incorporado, é como andar de bicicleta ou escovar os dentes. É difícil explicar para uma pessoa, para uma criança, por exemplo, como se escova os dentes ou como se anda de bicicleta. A pessoa precisa subir na bicicleta e cair algumas vezes para entender, não? Esse algoritmo, né, de ir tentando e daí vai descobrindo. É o mesmo processo que o humano faz para poder aprender algo. Não chega a ser mera tentativa e erro, é mais inteligente que isso, mas é um processo que não é o mais linear possível, digamos assim, né? O computador, por outro lado, pode descobrir o processo mais linear no estudo de piano. E daí ele pode ajudar o pianista a ter um resultado antes do que ele teria se estivesse estudando sozinho. Então, o que eu desenvolvo como tecnologia, justamente, é tentar desenvolver... são softwares para poder ajudar músicos a aprender mais rápido ou melhor aquilo que fazem, né? Isso aí, obrigado, sim. Bem, nós já estamos quase finalizando, mas temos alguns percursos ainda a fazer. A Ediane vai recitar uma poesia para nós. Tá? Depois, então, a professora Carmen vai fazer uma exposição, uma provocação com alguns quadros que ela trouxe. Né? E depois vamos finalizar. Né? Porque eu acho que já fizemos um belo debate, né? Foi muito rico. Enfim, né? Acho que nós estamos todos levitando aqui com todas essas palavras. Né? Ediane, por favor.
Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreito-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo ainda não chegou de completa justiça. O tempo ainda é de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes, mas não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. Nenhum poema escrito sequer colocado, nenhuma carta escrita nem resolvida. Todos os homens voltam para casa e carregam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Os ferozes leiteiros do mal, os ferozes padeiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim, ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou aos outros uma esperança mínima. Faça um completo silêncio, paralise os negócios. Garanto que uma flor nasceu. A sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. O seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Passam de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. No lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é realmente uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade. Viva a poesia, viva a ciência. Tá, então eu vou fazer, não vou tomar mais de 10 minutos de vocês. Eu vou fazer agora, mostrar a correlação que acabou acontecendo nessa Semana do Cérebro. A primeira obra, o estopim de toda a questão, foi essa bailarina. Essa bailarina é de um pintor ucraniano. Vocês querem ficar do outro lado, de repente, né? Acho que sim. Ela... Vou para frente. Peraí. Não pode deixar. Vou ficar aqui do lado. Eu conheci pela internet através dessa bailarina. Logo que eu vi, eu reconheci padrões nesta pintura que lembravam as imagens de cortes encefálicos e marcações de neurônios, ou seja, uma maluquice total, né? Então, eu fiz uma brincadeira, eu fiz um recorte numa área dessa bailarina e mostrava para pessoas da área da neurociência. Sim, parece um corte encefálico, parece neurônios, né? E eu acabei, então, adquirindo essa bailarina, que para mim é um ícone de inspiração. Ele nunca quis pintar nada que pudesse lembrar neurônios, né? E acabei fazendo a correlação na exposição com uma reconstrução 3D, né, encefálica, e que ficou lado a lado, né? Tem mais uma, eu acho, aqui. Essa aqui também ficou, né, o corte encefálico, lembrando células, como se fossem esses respingos, né, que ele fez naquela tela.
Obrigada. Eu acho que agora eu vou pegar a pombinha. Tu me ajuda? A das pombinhas. Para mim, essa é uma das obras da exposição mais representativas. Esse é um fotógrafo, um grande amigo, estava no Instituto Inhotim também, naquele momento que nós discutimos. Essa foto é em Porto, em Portugal. Ele pegou assim de um dia que estava muito sem sol e ficou uma foto literalmente chapada assim. Eu olhei para essa imagem também na internet, ele postando as fotos quando ainda estava em Portugal. Eu disse: isso são neurônios. Aí eu peguei uma cultura de neurônios e coloquei do lado. As pombinhas é o corpo dos neurônios, né? Que eu fiz aqui a correlação. E depois eu fiz, mais ainda, eu fiz uma montagem no Photoshop, onde eu acomodei isso aqui dentro desse quadro e ficou perfeito, né? Sebastião Salgado demorou, acho que uns 5 meses para ele dizer sim e cedeu o direito da imagem para fazer parte da exposição. Essa imagem é na floresta de Madagascar, então tá no Gênesis, né? E aí eu fiz a correlação com uma cultura de astrócitos em processo de morte celular do meu laboratório, né? E aí são morcegos lá e o corpo celular e os processos de morte celular, de perda de conteúdo celular, seriam os morceguinhos nas árvores, né? Ficou também essa correlação lado a lado. Eneida Serrano, uma grande amiga, vamos colocar aqui embaixo. Uma grande amiga minha, então ali, aqui atrás, fotógrafa. Essa árvore ela fez lá um dia de chuva, na frente do Iberê Camargo. Essa árvore, então, é palco de muitas imagens, né? De muitas fotos. E ela, quando eu olhei para essa árvore, eu disse: Eneida, isso aqui são neurônios do tipo candelabro. E ela: que isso? Que maluquice é essa, né? Aí, então, eu fiz a brincadeira especular dos neurônios do tipo candelabro. Deixa eu ver, assim, né? Simbolizando a árvore da Eneida Serrano, que poderia, então, ter essa correlação. Neurônios do tipo candelabro são muito interessantes. O Axute também é uma obra, então, que essa fotografia, a correlação que eu fiz foi com neurônio de Purkinje, né? Então, eu disse: Axute, eu quero essa foto para a exposição. Ele fez, então, no pé da Torre Eiffel, né, e cedeu, deixou eu colocar a foto, então, na exposição, correlacionada com o neurônio de Purkinje, que ficou, então, lado a lado. Aquela outra, do Everton Crisóstomo, que é um artista maravilhoso de Olinda, um grande amigo também, eu já tenho várias obras dele em casa, eu desafiei a fazer. Aí eu passei para o Everton, deixa eu ver qual é o lado ali, assim, né? Eu passei para ele essa imagem, disse: Everton, se vira, faz algo, né? Quero botar uma obra tua na exposição. E aí ele fez. Ele nunca tinha feito dessa maneira aqui, e ele me mostrou passo a passo. Ele foi fazendo pequenos vídeos e me mostrando. Cada momento era uma obra única. Ele poderia ter parado, só que ele sobrepunha, e ficou. Depois vocês podem olhar mais de perto. É muito incrível essa obra, né? E aí ficou. São muitas. Eu trouxe essas, mas são muitas que fizeram parte da exposição. E a brincadeira foi essa. As semelhanças tem Esther Benetti Bianco, né, que tem uma obra que parece uma tractografia, dessas de ressonância,
coloridíssima. Águida Gravina fez uma peça em vidro maravilhosa, também de neurônios, e muitas mais que não tinha como trazer todas aqui, né? Estou tentando agora levar para diferentes lugares, já levei para vários congressos. A ideia agora, se tudo der certo, vai para a Inglaterra, tomara, num edital lá, que tem grande chance da gente conseguir. E aí eu sigo com ainda selecionando, né, obras de arte de pessoas quando eu reconheço a semelhança. E um outro projeto também que é a dimensão. Dimensio, né, do latim, onde terá 2 imagens. E a pessoa não vai conseguir reconhecer qual é a dimensão até olhar na legenda, que pode ser uma imagem do espaço e uma imagem de um microscópio. Mas mostrando assim os fractais da natureza, como se repetem, né? Então vai ser muito interessante essa outra brincadeira também. Então é muito, muito divertido, porque une as pessoas se interessam para discutir Semana do Cérebro nessa exposição, foi maravilhoso, né? Então aí por aí vai. Então tem site, tem catálogo online, dá para vocês olharem. O texto do Flávio Oliveira, né? Depois, quem não leu, está aqui, resumido, mas ele é grande, tem no catálogo também. Ficou maravilhoso. O Flávio realmente é uma pessoa muito incrível. E topou, abraçou a causa, fez, o texto ficou muito, muito lindo. Então, está aberto depois para quem quiser me escrever, pedir material e ler. Esse texto aqui eu recomendo muito, na íntegra, né? Então, é isso. E eu agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouco mais, né, da exposição. Obrigada, Regina. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a todos presentes, né? De qualquer forma, nós estamos aqui num momento bastante descontraído para tratar de um assunto bastante sério, o que foi bastante gostoso, a gente aprendeu muito. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes, né, a disposição e a genialidade do papo foi muito rica, enfim. Luciana, por favor, né? A Luciana vai dar uns mimos para vocês não nos esquecerem, e de forma que a gente gostaria de poder repetir, né, outra vez esse encontro. Então, agradeço a todos, uma boa noite, né? Ciência Sem Porteiras, nosso segundo evento, estamos partindo para o terceiro. Tá? Então, um abraço para todos, uma boa noite, aproveitem.